Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Hoje, no Evangelho, Jesus percorre a região da Decápole e levam esse homem até Jesus. Olhemos para ele, para as suas limitações, mas olhemos também para o desejo que esse homem tinha de querer ser curado. Jesus toca os seus ouvidos, a sua língua, e a audição e a fala foram imediatamente restabelecidos. Estejamos atentos a duas realidades. A primeira, a dificuldade na escuta gera uma dificuldade na fala. Segunda realidade, esse homem reconhece a sua dificuldade e deseja superá-la. Pensemos, olhando para esse homem, pensemos em nossa relação com Deus. Pensemos em nossa vida de fé. Será que também nós não somos um tanto como que surdos à voz de Deus? Quantas e quantas pessoas, diante da palavra de Deus, da doutrina, sentem a palavra e a doutrina como estranhas, ainda parecendo para muitos que é uma palavra que já não se adequa mais ao nosso tempo, ou ainda incapaz da palavra e a doutrina incapazes de gerar alegria e realização, porque parece que ela cerceia a liberdade. Muitos podem ser os motivos para a nossa surdez: o pouco contato com a Sagrada Escritura, o pouco tempo de oração ao longo dos dias, há muita exposição a um modo de pensar mundano. Quanto tempo dedicamos a questões religiosas e quanto tempo estamos expostos a um modo de pensar presente nas conversas, nas mensagens, na música, nos filmes, nas séries? Ainda pode ser empecilho para nós o hábito do pecado, porque muitos lutam pouco e já se encontram familiarizados com o pecado. Tudo isso, dentre tantas outras coisas, vai colocando limitação à capacidade de escutar Deus. A questão é que muitas pessoas parecem não se importar em serem surdas e mudas para tudo aquilo que diz respeito a Deus e a fé. Muitos parecem não se importar com isso. Alguns talvez não tiveram a oportunidade de escutar, mas a maioria parece cômodo. Parece cômodo não escutar. Porque quando escutamos, vamos percebendo a necessidade de mudar. E muitos não querem mudar. Não querem mudar a sua vida, sua mentalidade, seu comportamento, seu modo de vestir, as escolhas que fazem. Então é mais fácil, aparentemente mais fácil, não ouvir. De modo que não querer escutar parece que é uma escolha feita por muitos. Vou repetir. Parece que não querer escutar não é uma deficiência, mas uma escolha. Muitos escolhem serem surdos. Será que você escolhe ser surdo à voz de Deus?
Será que essa é a tua escolha? Ser surdo à voz de Deus? Vemos, olhando para as nossas igrejas, nossas paróquias, vemos e vejo aqui também pessoas que estão muitos anos na igreja, e a minha impressão é que nada muda. Mesmos maus hábitos, mesma comodidade, mesmas limitações. Ao passo que vemos outras pessoas que com tão pouco tempo dão respostas tão intensas, tão rápidas, mas é a mesma palavra que está sendo escutada. A diferença então não está na palavra, mas na forma como nos colocamos diante da palavra. Como alguém que escuta, ou como alguém que prefere não escutar. Porque se essa palavra ela é ignorada, que nem falávamos na homilia semana passada, ouvintes distraídos, ela não produz o seu efeito. E muitos parecem querer que a palavra não produza efeito. Se a pessoa não escuta, ela também não fala. Como vai comunicar a palavra de Deus a outras tantas pessoas se elas mesmas não escutam e não praticam? Quantas vezes você deixou de corrigir alguma ação errada porque você também está errado? Quantas vezes você se calou porque você se encontrou diante do mesmo erro? Então, se não ouvimos, se não acolhemos, se não somos transformados pela palavra, também nos tornamos mudos, além de surdos. E será esse o motivo de tão poucos evangelizadores? Não querer escutar? Não querer ser transformado pela palavra? Você pode se fazer duas perguntas. Se coloca diariamente em condição de escuta de Deus? Não só aos domingos. Falava na homilia de semana passada que muitos vêm à missa, participam, vão embora e não guardam um versículo. Nem lembram o que foi lido. Mas eu não falo só domingo, digo todos os dias. Você se coloca diariamente em condição de escutar a palavra de Deus? Todos os dias? Porque você escuta muitas coisas ao longo do dia. Fofoca, né, vida alheia, novela. Comentarista esportivo, não passa um dia sem dar uma olhada, sem ver o que está falando. Mas escuta também a palavra de Deus? Ou para ela você nunca tem tempo? Vive atento e aproveita as oportunidades para apresentar Jesus às pessoas? Ou fica com vergonha, tímido, preocupado demais com o que vão pensar se você ficar falando de Jesus? Então você é um surdo que não escuta? E você é um mudo que não fala? No evangelho de hoje, esse homem que levaram ao encontro de Jesus, esse homem, ele sabia que ele era surdo e mudo. E ele queria ser diferente. E importa que você também perceba que você é surdo e mudo. E importa que você queira ser diferente. Nós viemos aqui ao encontro de Jesus nessa Santa Missa. Não viemos encontrar o Padre, viemos encontrar Jesus. Nós somos muitos, e Jesus sempre esteve cercado por muitos. E Jesus sempre fez milagres para muitos, mas não ouvimos no Evangelho que Jesus tenha feito milagres para todos
que o buscavam. Eram muitos, mas diante de uma multidão, acabavam sendo poucos aqueles que eram agraciados por Jesus. E Jesus provocava as pessoas até que a fé fosse manifestada. Não saía distribuindo milagres para quem aparecesse na frente. Nós, não faça, você e eu, todos nós, não façamos parte apenas de uma multidão. Importa termos a ousadia de querermos chegar perto de Jesus. Não no final daquela multidão, longe, como alguém que nem escuta, mas se aproximar. Expressar o desejo de querer ouvir. Expressar o desejo de querer falar com Ele, falar sobre Ele. Podemos lembrar de 2 episódios. Nesse mesmo Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 5. Uma mulher com um sangramento. 12 anos sangrando. Mulher que foi em muitos médicos e ninguém resolveu o seu problema. Deve ter gasto tudo o que tinha, buscando solução, sem nada encontrar. Mas aquela mulher, ela viu a esperança da sua cura em Jesus. Cercado sempre por uma multidão. Aquela mulher, imaginemos aquela mulher tentando romper a multidão, composta geralmente por homens. E ela se infiltrando no meio, talvez empurrando um daqui, empurrando o outro dali, ouvindo um desaforo e se aproximando, porque ela sabia que ela precisava tocar em Jesus. Ela acreditava que se ela tocasse Jesus, ela seria curada. E ela toca Jesus. E diz o Evangelho, uma força sai dele. E aquela mulher é curada. Ela não foi intimidada pela multidão. Ela se aproximou até tocar Jesus. Nesse mesmo evangelista, capítulo 10, temos um outro que também enfrentou a multidão. Agora, um cego. Um cego que ficava à beira do caminho. O que fazia um cego à beira do caminho? De que vivia um cego? Pedindo esmola na beira do caminho. Por onde as pessoas passavam, ele ficava ali, pedindo esmola. E de repente aquele cego, ele começa a ouvir um burburinho, um movimento, uma agitação. E ele pergunta, olha, o que está acontecendo? E dizem para ele, é Jesus que está passando. E aquele homem, certamente, que não via, mas já tinha escutado muitas histórias de Jesus, ele vê, é agora, é a oportunidade que eu tenho de me aproximar desse homem que tem o poder de fazer milagres. E ele começa a fazer o que então? Gritar. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando ele começa a clamar por Jesus, o que as pessoas fazem? Fica quieto. Não perturba o mestre. E aquele homem não se deixa intimidar pela multidão e continua gritando. Como que ele grita? Jesus, tem piedade de mim. E o povo silenciando. Talvez dos apóstolos mesmo. Calma, fica quieto. E nada. Quanto mais mandavam ele ficar quieto, mais alto ele gritava, Jesus. É por isso que muita gente não recebe milagre nenhum, desse jeitinho aí, né? O homem gritava,
Jesus, assim aquele homem gritava, porque ele queria ser alcançado, e ele estava diante de uma oportunidade que talvez nunca mais teria, como que toda a sua expectativa estava naquele grito, e Jesus para então. Talvez Jesus já tivesse escutado, mas queria ver se ele ia desistir ou não, se ele ia parar de gritar ou não, mas ele não parou. Então Jesus parou e mandou chamar aquele homem, que deu um pulo, jogou a capa e foi ao encontro de Jesus e saiu dali curado. No final do evangelho de hoje, diz assim: aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Aos surdos, no plural. Jesus, ele então se propõe curar aqueles que se colocam diante dele com fé e com consciência das suas limitações e com desejo de que as suas limitações sejam de fato superadas. E hoje nós fazemos parte dessa multidão. Mas eu quero dizer para você, ignore que tem uma multidão, ignore que somos 300, 400 pessoas, e pensa que você está hoje diante de Jesus, numa única oportunidade de ter o milagre realizado na tua vida, de ter a tua surdez curada, de ter a tua limitação na fala curada. É você e Jesus. E aqueles que forem capazes de se colocar diante de Jesus, como pessoa, como único, como aquele que precisa. Difícil que Jesus não te escute. Se você se colocar hoje diante de Jesus, se você gritar como esse cego gritou, se você tiver essa oportunidade, e você conseguir expressar a fé que Jesus espera que você expresse, você será escutado. De quantas missas precisamos para que Deus haja em nossa vida? Para algumas pessoas, 10 anos de missa, nada muda. Repito, para outras, bastam poucas missas. Depende de como você se coloca diante de Jesus. Essa pode ser tua primeira missa, não sei. Mas dependendo de como você se coloca diante de Jesus, você pode sair daqui hoje com a tua graça alcançada. Sair daqui hoje com a capacidade de ouvir a voz do Senhor. Então, tome coragem. Não fique longe. Se aproxime. Chegue mais perto. Peça, insista, fale alto, grite se for preciso. E grite mais vezes se for preciso. Até que Jesus escute a tua voz. Nessa missa de hoje. Mas não saia daqui com a mesma surdez com que você veio. Deus tem uma vida nova para todos nós, mas é necessário ouvir a voz dEle e permitir que essa voz nos conduza, senão nada muda e a vida continua velha. Aprendamos a deixar na confissão os pecados que nos impedem de escutar com atenção e de falar com desenvoltura. Busquemos a palavra de Deus todos os dias, como um faminto busca o alimento para sobreviver. Pensa que eu preciso da palavra de Deus, como um faminto precisa de alimento. E busque a palavra de Deus com essa disposição. Dia após dia, com fé, com oração, com leitura, com meditação, e ainda
com humildade, como falávamos semana passada, mas também com coragem. Desse modo, a vida vai sendo transformada e não seremos mais surdos. Queiram escutar, queiram falar, queiram a presença de Deus na vida de vocês, para que uma vida nova seja experimentada. Assim seja.